Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula de Geometria Espacial. Eu sou o professor Arthur e hoje a gente vai falar um pouco sobre volumes. Nessa aula, vamos ver um pouco sobre as medidas em diferentes dimensões. Também vamos aprender como calcular os volumes para prismas, pirâmides e cones. E também vamos falar um pouco sobre alguns exemplos de como resolver o exercício para o Enem em relação a volumes. Sempre quando fazemos alguma medida em sentido espacial, podemos fazer em três modos diferentes: em uma dimensão, em duas dimensões e três dimensões. Quando consideramos a medida em uma dimensão, ou seja, do ponto A até o ponto B, como aqui no exemplo, uma linha reta, a gente chama de comprimento. Com isso a gente vai ter os metros, quilômetros, decímetros, entre outras unidades. Então, quando a gente fala de uma distância, por exemplo, do computador até a porta, nós traçamos uma linha reta e por isso é em uma única dimensão. Quando pensamos em uma medida de duas dimensões, aí chamamos de área. Então, quando temos a área de uma folha, a área de um campo de futebol, por exemplo. Já em três dimensões, é uma medida mais espacial, que a gente chama. Então, ela recebe o nome de volume. Como, por exemplo, aqui do lado a gente tem o exemplo de um cubo. Então, as unidades de medida para volume vão ser metros cúbicos, quilômetros cúbicos, decímetros, litros. A gente pode usar as mesmas unidades de medida para uma dimensão e duas, só que a gente coloca esse símbolo de terceiro aqui para indicar que a gente está falando de três dimensões. Quando a gente vai calcular o volume de alguma figura espacial, a gente sempre relaciona as três dimensões para poder encontrar essa medida. Então, no caso aqui, dessa caixa que tem do lado em roxo, nós temos em uma dimensão o comprimento, na segunda dimensão nós temos a largura dessa caixa e na terceira nós temos a altura dela. Se a gente multiplicar os três, a gente consegue encontrar o volume dessa caixa. No caso do exemplo do lado, a gente vai ter que é um prisma retangular. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que significa um prisma. Só que nem sempre essa relação pode ser direta, de multiplicar as três dimensões e descobrir qual que é o volume dele. Por exemplo, aqui a gente tem uma pirâmide com uma base quadrada. A gente não pode simplesmente multiplicar a altura, o comprimento e a largura para encontrar o volume dela. Tem uma formulazinha para poder fazer isso. Primeiro, vamos ver como se calcula o volume para prismas. A definição de prisma pode ser que é um poliedro com duas bases congruentes e paralelas. Mas Arthur, o que significa isso? Significa que o prisma é qualquer objeto que tenha duas bases, uma em cima e outra embaixo. Essas duas bases, elas são iguais à figura que elas têm. Então, no caso aqui, no mais à esquerda, em cima, nós temos um triângulo em cima e um triângulo embaixo também. As laterais dessa figura geométrica, elas formam um ângulo reto com a parte de baixo. Então, vocês podem ver em todos esses exemplos de prismas, todas as laterais elas são retas para cima, retas na vertical, unindo as duas bases. Então, basicamente, essa é a definição de um prisma. Um exemplo disso seria um cilindro. Então, como fazemos para calcular o volume de um prisma? A formulazinha que a gente usa para calcular o volume vai ser a área de qualquer uma das bases, já que as duas são iguais, multiplicado pela altura desse prisma. Então vamos ver aqui o primeiro prisma, que tem a base em triângulo. Vamos calcular primeiro a área desse triângulo. A área de qualquer triângulo é sempre a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. No caso de um prisma, a base do triângulo vai ser o comprimento do prisma e
A altura dele vai ser a largura. Dividido por 2, a gente consegue encontrar a área desse triângulo. Então é só multiplicar pela altura para conseguir encontrar o volume. Agora, nesse aqui de baixo, nós temos a base como um quadrado. E para calcular a área desse quadrado, podemos fazer simplesmente o comprimento vezes a largura, que a gente vai encontrar a área de uma das bases, e multiplicamos pela altura do prisma. Para outros prismas que tenham mais do que 4 laterais, pode ser 7, pode ser 10, por exemplo, a gente vai usar essa formulazinha aqui em vermelho. A área de qualquer figura desse tipo, aqui, onde os lados são iguais, tem a mesma medida, vai ser A vezes B. No caso aqui, a distância do centro até um dos lados vai ser A. B vai ser o tamanho dos lados, dividido por 2, multiplicado pela quantidade de lados que essa figura tem. Então, nesse exemplo, a quantidade de lados nessa figura são 5. Então, para encontrar a área dela, nós faríamos A vezes B dividido por 2 vezes 5. Que é exatamente essa formulazinha que a gente tem no exemplo do lado. Agora, quando formos calcular o volume de um cilindro, nós vamos calcular a área do círculo, que vai ser a base desse cilindro, e depois multiplicamos pela altura. Então, a área de um círculo é r ao quadrado multiplicado por π. E com isso, a gente só multiplica por h e encontramos o valor do volume. Agora, pirâmides e cones têm uma especialidade nisso daí. Vamos ver primeiro a definição de uma pirâmide ou cone. Poliedro com uma base e um vértice distante da base. É bem abstrata essa definição. Então vamos ver aqui os exemplos. Diferente dos prismas, as pirâmides não têm a base de cima. As pontas, elas em vez de se encontrarem na base de cima, elas se encontram fazendo uma ponta. Então se vocês forem ver todos aqui, tem o mesmo padrão. O primeiro aqui, os vértices se encontram em cima, eles saem das extremidades da base de baixo e se encontram aqui em cima. A mesma coisa no de baixo. Saem das pontas do triângulo e se encontram lá em cima. A mesma coisa acontece nesse cone. Os vértices, em vez de se encontrarem lá em cima para formar um cilindro, eles se encontram as pontas nessa ponta aqui de cima. Vamos ver agora como que a gente calcula o volume de uma pirâmide ou cone. É a mesma coisa de um prisma, ou seja, a área da base vezes a altura, só que aí a gente divide por 3. Então vamos ver isso aí como é na prática. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ter uma pirâmide com base quadrada. Então, a área dessa base vai ser o comprimento vezes a largura. Então, com essa área, a gente pode multiplicar pela altura dessa pirâmide e dividir por 3. Esse vai ser o volume de uma pirâmide com base quadrada. Quando formos fazer agora com a base triangular, a gente vai ter o comprimento vezes a largura sobre 2, que vai ser a área desse triângulo, né? Multiplicado por h e dividido por 3. Como o 2 está dividindo e o 3 também está dividindo, a gente pode juntar eles dois e deixar dividindo por 6. Vamos ver agora esse outro exemplo, que a gente tem uma base hexagonal. Ou seja, a base tem 6 lados. Seguindo a formulazinha que a gente vê aqui do lado. N vezes A vezes B dividido por 2. Para encontrar a área dessa figura. A gente vai ter A vezes B sobre 2, vezes N, que no caso é 6,
dividido por 3, que é o cálculo que a gente usa para fazer o volume, multiplicado pela altura. Então a gente pode simplificar. 6 dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então a gente pode cortar esses 3. O volume dessa pirâmide vai ser então A vezes B vezes H. Agora, para calcular o volume de um cone, primeiro a gente calcula a área do círculo, que é a base desse cone, que vai ser R ao quadrado vezes π. Então a gente multiplica por H e divide por 3. Com isso a gente consegue encontrar o volume de um cone. Agora vamos ver um exemplo. Calcule o volume de um prisma de base circular, cilindro, ou seja, um cilindro, né? Que tem o raio igual a 7 cm e a altura igual a 15 cm. Considere π igual a 3,1. Vamos recapitular um pouquinho a definição? Se a gente for ver então, um prisma, ele é uma figura que tem uma base em cima e uma base embaixo. E ele diz também que a base é circular. E que a definição dele então vai ser cilindro. Então aqui a gente tem uma figura de um cilindro para poder enxergar melhor. E a forma para calcular o volume de qualquer prisma é sempre a área de uma das bases vezes a altura. No caso, a área de um círculo é igual a R ao quadrado vezes π. Vamos ver adiante. A gente pode, então, substituir as informações. É só pegar as informações que o exercício dá e colocar no lugar da formulazinha que a gente tem aqui do lado. A gente vai ter que R ao quadrado vai ser, então, igual a 7 ao quadrado, já que esse é o valor do raio. O π, ele diz pra gente que é 3,1 e a altura é igual a 15. 7 ao quadrado dá 49. 3,1 vezes 15 dá 46,5. Então, o volume desse cilindro vai ser 2.278,5 centímetros cúbicos. Não pode nunca esquecer esse símbolozinho de cúbico para indicar que as 3 dimensões que você está usando para calcular o volume. O exercício 2. Calcule o volume de uma pirâmide de base hexagonal que possui cada lado medindo 2 metros de distância, de uma aresta até o centro. Calcule o volume de uma pirâmide de base hexagonal que possui cada lado medindo 2 metros, distância de uma aresta até o centro de 3 metros e uma altura de 5 metros. Primeiro, vamos recapitular como que se calcula a área de qualquer pirâmide. Volume, na verdade. A gente vai ter que vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então, primeiro a gente tem que calcular a área da base, que ela vai ser um hexágono, e aí deu pra gente a informação que a distância de uma aresta até o centro é 3 metros, no caso é o A, e que tem cada lado medindo 2 metros, ou seja, o B. Aqui eu dei uma organizadinha para poder conseguir visualizar melhor. O A, aqui da figura, é 3 metros, como diz no exercício. O B, que é o valor da lateral dessa figura, vai ter medido 2 metros. A altura é 5 metros. E como é um hexágono, hexa vem de 6, o número de lados da base vai ser 6. Primeiro a gente tem que calcular a área da base. Substituindo as informações aqui na formulazinha da área, a gente vai ter que ela vai ser 2 vezes 3 vezes 6 dividido por 2. E isso dá 18 metros quadrados. Agora que a gente sabe o valor da área da base, a gente pode substituir nessa formulazinha
do volume de pirâmide. Então a gente vai ter que o volume vai ser 18 vezes 5 dividido por 3. Logo, o volume vai ser 30 metros cúbicos. Então é isso. Eu espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou enviar pra gente no Classroom. E até mais.